todas e todos. Meu nome é Gustavo Vieira. Eu sou voluntário da Conscienciologia desde 99, professor desde 2003. Sou bacharel, mestre e doutor em Direito. Sou professor do curso de Relações Internacionais aqui da UNILA. Bem, o tema hoje é Holocarma das Nações. Sou voluntário da Juriscons e pela minha atuação profissional, pela minha atuação no tema do direito humanitário e estudando essas questões, esse é um dos temas que realmente eu percebo que tem muito a ver com a minha trajetória de pesquisa e de atuação. E, na verdade, a primeira pessoa que me sugeriu pesquisar esse tema foi o professor Eduardo Martins, que lançou o livro ontem, né, Higiene Consciencial. E ele, há vários anos atrás, eu não vou me lembrar quanto tempo, mas acho que já faz bastante tempo, no começo que abriu para as pessoas contribuírem com os verbetes, ele sugeriu que eu fizesse um verbete Holocarma das Nações. E aquilo na hora não caiu, assim, a ficha não caiu na hora. E aí depois, com o tempo, é que eu fui percebendo a necessidade desse assunto. Bem, então, a sugestão do tema veio do Eduardo Martins, com o tempo isso veio decantando, e eu comecei então a desenvolver um projeto para fazer um curso Teáticas do Holocarma das Nações pela Juriscons. A única texto que tem em específico sobre o Holocarma das Nações é no livro Temas da Conscienciologia, capítulo 21, página 52, Princípios do Holocarma das Nações. Então é uma página e meia, basicamente, a respeito disso. E também nós fizemos um círculo mental somático a respeito desse assunto no dia 4 de junho de 2016. Então, a produção sobre isso também é uma produção FEM. Claro que nós temos muito mais aportes a partir do Homo sapiens urbanizados, a partir do Homo sapiens pacíficos, mas são essas as contribuições em específico sobre o Holocarma das Nações. Então, o enfoque que eu gostaria de tratar é justamente sobre a perspectiva da paradireitologia, o Holocarma das Nações à luz da paradireitologia. A exposição ela vai seguir um roteiro. Ela vai seguir um roteiro tratando, né, da primeira hipótese, né, depois uma taxologia básica, introdutória, a respeito do Holocarma das Nações, alguns fatos relacionados a isso, né, desenvolvendo essa taxologia, aspectos do Holocarma do Brasil, para exemplificarmos e vermos de que modo acontece interprisões, recomposições e processos de libertação, quais são as variáveis consideradas atenuantes e agravantes e, sobretudo, no âmbito da autopesquisa, interessa saber, no âmbito da geopolítica da consciência, de que modo opera esse Holocarma das Nações. E algumas considerações finais aí para nós concluirmos. Então, eu vou fazer essa breve apresentação, vai ser uma apresentação realmente introdutória, colocando algumas questões, e depois nós abrimos então para perguntas. A Rosa que controla a lista de comentários e perguntas. A Rosa, muito bem. E a Janete. Então, a primeira questão, eu acho que vale a pena nós considerarmos os pontos iniciais. Como pensar o planeta Terra, o mundo? Então, uma das imagens que vem à mente muitas vezes é essa que está aí, que é o planeta plano dividido por bandeiras que identificam as nações. Tá? Então, nos últimos aí, vai falar assim, nos últimos 500 anos começou a se desenvolver o Estado moderno e o Estado nacional, pouco mais de 200 anos. Tá? E recentemente é que nós temos essa configuração que aí aparece. Então, essa reconfiguração aí, principalmente pós-descolonização da África, né? Em poucos anos vão surgindo novos estados-nação, mas basicamente é essa a configuração que nós temos hoje do que se pensa as nações. Mas outra forma de perceber a Terra também é a partir dessa foto que foi tirada pela Apollo 17, né? Como é o planeta Terra, efetivamente. Para também desconstituir essa visão que é tão fragmentada a respeito da humanidade e do planeta. Essa foto foi tirada pela Apollo 17, a partir da Lua.
Outra forma de pensar é como um pontinho, né, lá no sistema solar. E, claro, de modo um pouco mais ampliado, é ver o sistema solar na Via Láctea, né? Ali foi uma foto do Google, aparece a fonte ali, mas ele fica mais ou menos no meio, né, do sistema solar. Então, de que modo nós pensamos, né, essa condição do Holocarmas das Nações e em que sistema ele está inserido? Isso é importante para nós, né, termos uma visão do micro e do macro. Então, a primeira hipótese que é importante nós considerarmos é o seguinte: se há karmas, né, que se constituem, né, se os karmas se constituem a partir de uma perspectiva coletiva, as nações, enquanto forma de organização da geopolítica contemporânea, também compõem holokarmas próprios, gerados pela paralei da ação e reação. Por isso a especificidade da paradireitologia. Então, se existem karmas individuais, existem karmas coletivos. As coletividades constituem holokarmas, uma conta, né, de créditos e de débitos. A família, uma dupla, uma família, uma coletividade que identifique do ponto de vista cultural, uma coletividade como a CCCI, então constituem um karma coletivo a partir das ações, a partir das especialidades, a partir da atuação, da interassistência, da omissão da interassistência também, né? Então, tudo isso são oportunidades de identificar e de perceber essas questões. E para a autopesquisa, me parece fundamental nós tentarmos identificar, né, importa para toda a consciência compreender a geopolítica que envolve a sua existência atual e pretérita e pesquisar de que modo se conecta nosográfica ou homeostaticamente na formação do karma das nações que é e foi parte. Então, quando nós estamos inseridos hoje nesta vida, numa dada condição, mas evidentemente que num espaço, né, intercultural, híbrido do ponto de vista cultural e étnico, como é o Brasil, de algum modo esse passado se apresenta hoje. Então eu percebo mais créditos com determinada nação, mais débitos com outra, com uma determinada etnia. As oportunidades de interassistência se apresentam mais a favor de quem, né? Com aportes e com grupos que vêm da onde. Então, tudo isso dá uma dimensão de autopesquisa bastante rica para tentar identificar, né, esses vínculos e esses aportes e essas oportunidades de recomposição que nós temos. Bem, uma taxologia básica, né, mínima, introdutória, que daria para a gente fazer é a seguinte: a respeito dos efeitos gerados, se é nosográfico, gerando interprisões, ou se é homeostático, gerando recomposições e libertação. No ciclo grupo kármico, né, se estuda esse processo evolutivo que vai da interprisão, enquanto a pessoa ainda está criando débitos na sua conta holokármica, a recomposição, quando a pessoa já consegue começar a se dar conta da necessidade de se responsabilizar pelos prejuízos gerados no passado e ajustar essa conta. Então é um momento em que já acende a luz do para-dever como uma oportunidade, não o para-dever como algo pesado e negativo, mas o para-dever como uma oportunidade evolutiva da pessoa ajustar suas contas e ir para frente. Tá? Então, o ciclo da recomposição, então isso a gente percebe, por exemplo, a pessoa que está numa vida super laboriosa e ao mesmo tempo de muita realização íntima. A pessoa trabalha, mas tem muita realização íntima com aquilo. Então, a pessoa se deu conta, né, o para-dever já surgiu para aquela consciência. E aí no processo de libertação, que já é uma ampliação dessa capacidade interassistencial, em que a pessoa já tem um menor nível de rabo preso. A pessoa já tem um nível de prisão muito menor. Então, seriam uma tecnologia mínima: nosográfica e homeostática, nosográfica, interprisão, homeostática, recomposição e libertação. E com relação aos vínculos, né, estabelecidos, pode ser
um holocarma em relação ao povo, à nação internamente. Então, determinados processos de interprisão ou processos de recomposição ou de libertação que a nação faz para consigo, para determinados grupos internos, sejam eles do ponto de vista social, étnico, faixa etária, gênero, ou externo, com relação a outras nações, certo? Então, essa é uma outra forma de identificar que também pode ser útil. São as mínimas aí que eu consegui montar introdutoriamente. Bom, com relação às ações de interprisões, né, contra grupos externos, por exemplo, formação de castas, crimes contra a humanidade. Crime contra a humanidade é um tipo de ação que visa atacar grupos inteiros, sejam eles étnicos ou defensores de determinadas ideias. Então, por exemplo, é classificado como crime contra a humanidade a ação que visa aniquilar um grupo ideológico, por exemplo. Degradação da fauna e da flora, desigualdades indignas, considerando que há desigualdades que são, enfim, dignas, discriminação, escravidão, exclusão, expropriação espúria, genocídios, poluição, preconceito, segregação, violência seletiva. Então, tem determinados, por exemplo, a gente vê hoje uma grave situação sobre violência de gênero, né? Até a Carol Espínola, que está aí, desculpa, está aqui, né? Trabalha esse assunto. Então, por exemplo, esse tipo de atuação geram interprisões em relação a grupos internos e contra grupos externos. O que a gente poderia identificar? Ataques de drones aterrorizando populações inteiras. Só para dar um exemplo para vocês, existe uma região do Paquistão, uma região autônoma politicamente, que quando o céu está azul, as crianças não saem para brincar e as pessoas não vão para a rua, porque é quando os drones têm maior visibilidade, onde é o período em que acontecem os ataques de drones. Então, são situações, vejam, que aterrorizam a população inteira daquela região, né? É um tipo de terrorismo, mas é um terrorismo de Estado. Com relação a outros países, o que mais que a gente pode identificar? Os conflitos armados, a dominação colonial dos povos mais vulneráveis, exploração aviltante contra povos mais pobres, exportação de armas para a violação de direitos, intervenções para defender apenas os próprios interesses. Hoje é 11 de setembro, essa é a 11ª, esse é o 11ª tertúlia matinal, né? E, paradoxalmente, eu trabalho com o tema, na verdade, eu trabalho principalmente com o tema de desarmamento humanitário. Então, tem um trabalho aí de um certo tempo já sobre esse assunto de desarmamento humanitário. E essa semana, sexta-feira da outra semana, saiu um relatório, pela primeira vez um relatório global, sobre o tema de munições cluster, um tipo de arma que gera danos principalmente contra civis. E eu participei desde a origem da negociação desse tratado para erradicar esse tipo de armas. E é a primeira vez que aparece munição cluster brasileira sendo usada em crise humanitária. Tá? Especificamente no Iêmen. O Brasil exportou para a Arábia Saudita e essas armas foram usadas no Iêmen, onde está acontecendo uma crise humanitária severa. E na segunda-feira saiu uma notícia da Reuters. Nós formamos uma coalizão entre várias ONGs o nome da coalizão é Pela Exportação Responsável de Armas. E é a primeira vez que nós temos a identificação de 8.000 pistolas da Taurus foram exportadas para um traficante de armas do Iêmen, também, via Djibouti, né? E está sendo usado lá e está impactando aquela crise humanitária. Então, são aspectos, né, dessa situação do Holocarma das Nações que acabam gerando, enfim, uma série de... A gente percebe assim, a criação de interprisões e, de outro lado, né, os processos assim, acontecendo, a atuação da sociedade civil, quem está lucrando com isso, quem está gerando, né, quem está levando bônus com isso, quem está sofrendo o ônus disso. Então, é realmente uma atuação bem lucrando com uma crise humanitária. Né? Tem um artigo que saiu esses dias que era Crise Humanitária Made in Brasil. Porque, de algum modo, o Brasil está contribuindo e lucrando ainda com aquela situação.
Então essas são interprisões, esses são exemplos de interprisão, né? Teve uma charge que saiu esses dias, diante da crise de refugiados, que era um moinho rodando, né? E aí então a Europa mandando bombas para a região do Oriente Médio, a região do Oriente Médio retornando com refugiados. Então essa é já uma compreensão da lei de ação e reação que existe já, né? Na percepção de que, bom, os estados querem lucrar com determinadas estratégias, mas eles também sofrem determinadas consequências e aí eles resistem a essas consequências. Não querem assumir a responsabilidade por esses danos. Como também a opinião pública também manifesta essa compreensão. Como ações homeostáticas, em termos de recomposição, parece interessante, por exemplo, o auxílio a países onde promoveu intervenção, né, guiada por interesses próprios, então gerar assistência a esses países e a esses povos, assistência humanitária e reconstrução após gerar danos. Isso acontece bastante, quer dizer, desde os processos de missões de paz, mas existe toda uma grande engenharia política e social na reconstrução dos países, na reconstrução das instituições dos países, e é evidente que determinados países assumem mais essa consequência do processo de construção da paz. Após gerar os danos, então, oferecer bolsas de estudos para estrangeiros dos países anteriormente que tiveram seus direitos violados. Então, alguns exemplos assim que eu acho interessante, vou trazer alguns exemplos do Brasil aí. O Brasil, parte, né, da escravidão, dos escravos que vieram da África, vieram boa parte dos países de língua portuguesa. O Brasil criou um programa de cooperação acadêmica, na verdade, em que o Brasil dava bolsas de estudo para estudantes que vieram principalmente desses países. Esse programa já tem 55 anos. Então, quem estudou em Universidade Federal deve ter visto assim, estudantes africanos, principalmente angolanos, moçambicanos, de Guiné-Bissau. Ao longo de mais de 50 anos, alguns programas para esses. E esses alunos se tornaram muitos líderes dos seus países depois de terem a oportunidade de estudar no Brasil. Tá? Então, essas são formas de ir recompondo, né? Então, provavelmente, assim, a hipótese de infiltrados nesses espaços de construção dessas políticas que geram a oportunidade de começar a abrir uma oportunidade de recomposição. Vários líderes desses países hoje, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, estudaram no Brasil. Né? Então, o Brasil deu um aporte hoje e a formação dessas lideranças ajuda num ajuste grupo kármico do Brasil. A liberação de débitos financeiros, às vezes, de alguns países da África, programas, por exemplo, por meio do Ministério da Educação programas pró-África de cooperação com os países. Então, são alguns exemplos de mecanismos de recomposição que a gente pode identificar. Com relação a povos, eu estava pensando alguns aspectos de recomposição, já trazendo o caso do Brasil, né? Então, em relação à escravidão, teve um grupo do Colégio Invisível da Paradireitologia que fez uma apresentação sobre biografias acerca desse período da escravidão. E eles pegaram desde o início da colonização do Brasil até 2015 os dados. Por quê? Porque a Organização Internacional do Trabalho enfoca muito hoje nos trabalhos escravos. Né? Existe uma série de relatórios em torno do tema do trabalho escravo. E aí eu perguntei justamente quais são os mecanismos de recomposição que vocês identificam. E a resposta que esse grupo deu foi de que as ações afirmativas, demarcação de terras quilombolas, também são formas de recomposição. Com relação a Paraguai, por exemplo, em relação aos efeitos da Guerra do Paraguai. Os efeitos da Guerra do Paraguai. Ora, seria Itaipu uma forma de recomposição, né, de auxílio e de recomposição desses débitos holocármicos? E, sem dúvida, essa nossa fronteira, Foz, Ciudad del Este, é estratégica na recomposição dessas contas holocármicas. Então, tem uma série de questões interessantes. O professor Valdo, nesse livro, Temas da Conscienciologia, quando fala em Brasil, a principal abordagem que ele dá é sobre o problema da má distribuição
de renda, né? Eu colocaria renda e riqueza. Né? O Brasil como um dos países que está no ranking, né? No topo do ranking da má distribuição de renda e de riqueza. Então, esse é um outro aspecto, né, desse holocarmo. Então, mecanismos que facilitem esse processo de redistribuição seriam oportunidades de recomposição. Com relação à libertação, bom, contribuir com a construção da política internacional. Veja, aí já não mais só uma construção da atuação do Estado em favor dos outros, pensando em si apenas, nessa relação bilateral, mas pensando no todo, né? Então, quando os Estados já se consideram e já atuam, quando as nações já se percebem capazes de contribuir para a construção de uma política para a humanidade, parece que é a mudança desse processo efetivamente, né? Então, de que modo, por exemplo, os países ou as nações atuam na construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável para o planeta, né? E aí não adianta mais só ajustar a situação em relação ao próprio espaço geográfico, mas tem que pensar o planeta como um todo. Então, de que modo o país atua enquanto um ator global, construtor da política internacional? Proteção centrada no ser, né? E atua na construção de sistema de proteção centrado no ser humano. Investir na construção da paz mundial, abrir mão de produzir e exportar, por exemplo, armas que geram danos humanitários. Nesse tema, por exemplo, das munições cluster, esse mesmo relatório que aponta o primeiro uso de munições cluster brasileiras gerando crise humanitária, aponta que 17 países pararam de produzir essa arma pelos efeitos humanitários que elas geraram. 173 milhões dessas submunições foram destruídas. Então, quer dizer, há uma construção também, de outro lado, de mudanças de políticas em prol de uma compreensão, né, de que é necessário caminhar no sentido, enfim, dessa recomposição e dessa libertação. Então, deixa eu só ver em relação ao holocarmo do Brasil, acho que eu salientaria isso, né? O papel da escravidão, a relação nossa com os povos originários que estavam aqui antes do processo da colonização portuguesa, as desigualdades, sobretudo renda e riqueza, a Guerra do Paraguai, eu acho que nos toca, aqui na Tríplice Fronteira bastante também. Então, são alguns dessas relações. A compreensão disso, eu vejo assim, no paradireito, né, à luz da paradireitologia, é um exercício de parahermenêutica, né? É um exercício de interpretação que envolve uma complexidade de dados, um horizonte histórico muito mais amplo, né, em termos de tempo e de espaço. Envolve compreender a movimentação dos povos, envolve entender os efeitos de longo prazo que essas ações geram. Então, por exemplo, conseguir identificar os efeitos da escravidão até o Brasil de 2016, por exemplo, conseguir identificar a situação dos povos originários não só no que se chama às vezes genocídio perpetrado nos séculos passados, mas como eles estão hoje, qual é as melhores condições para hoje, como é que se compreende a proteção dos povos indígenas. E aí eu gostaria até de superar um pouco só a situação de proteção da vida ou da manutenção da vida, mas o papel do reconhecimento da importância da proteção de culturas também, né? Porque quando se aniquila o prenúncio de um genocídio, normalmente tem a ver com aniquilamento cultural, né? Tem uma pesquisa que vai apontar o seguinte: o etnocídio, do ponto de vista cultural, como precursor do genocídio. Você primeiro deslegitima aquele modo cultural para depois abrir espaço para considerar ilegítima a própria sobrevivência e existência daquele povo. Então, e daquela existência, né? Então, são alguns aspectos relevantes aí para a gente colocar em consideração ao pensar esse assunto. À luz, assim, a título de... Então, alguns aspectos a considerar em termos de questões, né? Para identificar variáveis. Quem gerou as decisões que geraram essas interprisões? Quem reagiu a elas? Quem apoiou? Então, mesmo no período da escravidão, por exemplo, tinha gente muitos séculos antes já tentando chamar atenção para a indignidade que era o processo de escravidão africano no Brasil. Quanto tempo perdurou os atos e os efeitos?
quem pagou o ônus, quem sofreu os efeitos, quem recebeu o bônus desse processo, essa distribuição, né? Essa distribuição desses karmas, quanto tempo gerou ações de recomposição, qual o prazo e a amplitude desses efeitos, e o Zeitgeist é um elemento fundamental, esse espírito do tempo. Tá? As nações acabam sendo bastante reféns à condição mediana do modo de pensar, dos valores, das práticas culturais. Então, isso acaba pesando bastante, gerando atenuantes e agravantes em relação a esses aspectos. Ele pode ser favorecedor, né? Quer dizer, gerando um atenuante, mas também pode gerar um agravante, porque às vezes tem determinadas ações em que o país está a reboque da história, está lá atrás na história, em relação comparado às demais nações. Né? As idiotices culturais que se fala, né? Então, algumas atenuantes aí. A assunção da responsabilidade, o antibelicismo, as políticas de memória, precavendo reincidências e reeducando novas gerações, a recomposição célere e o Zeitgeist. Como agravantes, o enriquecimento por graves prejuízos alheios, as nações inteiras, a negação do erro, e o Zeitgeist também pode aparecer como um agravante nesse processo. Isso é sempre importante quando a gente pensa na construção desse holocarma, considerar e identificar que existem sempre atenuantes e agravantes. No âmbito da identificação, assim, eu acho que no aspecto de autopesquisa, eu acho que o tema da geopolítica da consciência é realmente o que vem mais à tona. Então, como você se situa no holocarma das nações? Quais as nações que são suas credoras, quais são suas devedoras, considerando as relações geopolíticas dessa existência? Como você identifica os efeitos das nações em você a partir das migrações, etnias, trânsitos, dos seus trânsitos, dos aportes, das sinaléticas, das retrocognições e das afinidades culturais? Então, são uma série de variáveis aí que permitem nós identificarmos de que modo eu me situo nesse holocarma das nações. Como se situa você no exercício das suas funções e da sua cidadania na construção do holocarma das nações, agindo por interprisões, recomposições ou libertações. Certo? Então, será que a gente pensa na questão de nações ainda querendo, né, ainda promovendo interprisões, já se dando conta de certas responsabilidades e atuando pela recomposição, ainda muito ligado no umbigo nacional, no hipernacionalismo, né? Pensando o mundo só a partir da referencial nação, ou será que eu já consigo pensar o mundo a partir de uma perspectiva, né, do próprio mundo? Pelo menos uma perspectiva planetária. Então, assim, algumas conclusões finais que eu gostaria de comentar. No dia que nós fizemos o círculo mental somático sobre o holocarma das nações em junho, no final chegou aqui um embaixador da República do que se concebe como Saara Ocidental, que é a República Oriental do Sahraui, que é um país não reconhecido ainda, não reconhecido como um Estado. E ele fez toda uma manifestação, né? Tem vínculos principalmente com Marrocos, considerado, Marrocos não quer dar independência, mas tem também uma colonização espanhola, são árabes que falam espanhol. Né? São um povo beduíno, né? Nômade e tal. Nesse processo, uma outra consideração acho que interessante, nesse processo, a solução se dá pela interassistência. Então, quem doa mais é quem se recompõe melhor. Um aspecto que eu vejo que contribui bastante para a ampliação da visão de conjunto desse processo de holocarma das nações é a existência do curso de Relações Internacionais, que é um campo de estudos que surge em 1919, na Inglaterra, e ele foi voltado a pensar, a estudar as relações internacionais e promover a paz. Ele surge em 1919, então faz menos de 100 anos, surgiu na Inglaterra. No Brasil foi surgir bem mais tarde, o curso de Relações Internacionais, e aí nos últimos 15 anos esse curso tem uma expansão. Passamos aí de uns 15 cursos para mais de 120 cursos.
Por quê? Porque é preciso pensar a situação da geopolítica mesmo, é preciso ampliar a visão de conjunto. Erra menos quem tem mais visão de conjunto. E eu acho interessante identificar que a ONU, e aí o papel, né, a identificação de essa bandeira da ONU que nós temos aqui no CAEC, no meio da Praça da Paz, né, sem dúvida alguma, a ONU vem a contribuir de modo muito significativo com esse processo de recomposição, de mudança da situação do Holocarma das Nações. Não por uma atuação tão concreta, né, que a gente pode perceber em situações onde existem crise humanitária, mas na ampliação da visão de conjunto que a ONU promove. Por quê? Porque ela permite perceber as situações numa perspectiva mundial. Então a gente tem N relatórios globais promovidos pelas agências da ONU. Um dos mais conhecidos é o Relatório de Desenvolvimento Humano. Esse relatório de desenvolvimento humano pega todos os países do mundo e situa eles nos seus desafios, e tentando identificar como é que se dá, não na perspectiva apenas econômica, como se compreendia desenvolvimento na década de 60, mas nos aportes que cada estado gera para a sua população, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde. Né? Então, essas visões de conjunto, quais são os grandes gargalos na solução desses problemas de desenvolvimento humano? Tem um relatório global sobre questão, por exemplo, ambiental. Então, tem uma série de relatórios globais que a ONU vai permitindo construir uma visão a partir dos desafios da humanidade. Não só pelo umbigo das nações, mas a questão da humanidade no planeta Terra. Então, eu tenho, há um certo tempo eu tenho essa conclusão. A grande contribuição da ONU é essa. É criar um outro referencial para a compreensão dos nossos próprios desafios. E uma outra coisa que eu acho importante salientar é as possibilidades de se criar uma certa isenção, uma certa os mecanismos de não submissão do sujeito, de nós não nos acompliciarmos nesses holocarmas, nessas interprisões que os estados e que as nações geram. Então, hoje em dia, existe uma situação muito forte da sociedade civil global, né, que contribui para o país se ver de modo mais reflexivo e mais crítico. Então, a sociedade civil que se posiciona diante da atuação, da decisão de determinadas políticas públicas, que assume certos mecanismos de assistência, e são oportunidades significativas de o sujeito não ficar submetido nesse holocarma de nações. Tá? Ele consegue transitar sem ficar submetido a isso. Então, e o óbvio desse processo é que quem assiste, né, quem mais assiste se liberta mais cedo desses vínculos. Então, rapidamente, assim, queria só dar essa introdução de 30 minutos para nós podermos debater. Agradeço a atenção de vocês. Eu gostaria de abrir para debates, questionamentos, perguntas e outras contribuições. Então, vamos à ordem aí das inscrições das perguntas. O Alexandre Dung, né? É o primeiro. Alô? Gustavo, tudo bem? Parabéns pela exposição, achei umas coisas bem interessantes. E tenho duas perguntas. A primeira é uma pergunta que a gente, na Consecutivos, a gente teve há alguns meses atrás um curso de holocarma dos Estados Unidos, e uma coisa que veio muito forte, uma dúvida, eu acho que é normal suscitar essa dúvida, que é o seguinte: aquele conceito você usou aqui em 1, 2 ou 3 slides o conceito do curso grupo kármico, da interprisão, recomposição, vitimização, né, e libertação. Quando a gente tentou fazer uma análise de em que estágio que estaria os Estados Unidos, assim, o pessoal fez apresentações da história americana, a gente teve dificuldade de extrapolar uma coisa que a gente achava que a gente já conhecia mais ou menos, que era a análise individual do grupo karma, de uma consciência, onde que ela está nesse curso do grupo karma. Quando a gente foi extrapolar para o coletivo,
a gente ficou com uma dificuldade. Como é que você já pensou nisso? Como que você vê isso? Você seria pela média de cada indivíduo? Como é que você já viu isso? Como é que você pensa? A gente tem um curso da Juriscons, chama Teáticas da Autolibertação Evolutiva, que trabalha justamente esse curso grupo kármico para nós identificarmos. E aí, o modo com que a gente organiza é o seguinte: em que manifestações conscienciais eu estou gerando interprisão, em que atuação eu estou gerando recomposição e quais são os meus aportes para o processo de libertação. Então, não há, assim, claro que a gente consegue identificar um enquadramento preponderante numa área, certo? Então, eu estou preponderantemente no processo de recomposição, tá? Mas quando eu faço determinadas coisas que têm a ver com o meu mega trafar, eu estou no processo, estou gerando mais interprisão. Quando eu vou no meu mega trafor interassistencial, eu já estou no processo de libertação. E aí quais são? Então a gente organiza, né, o que o curso oportuniza é justamente nós identificarmos essas atuações, de modo geral, da consciência, porque acontece, mesmo se nós olharmos o para-direito, a gente tem que trabalhar muito com a conscienciometria, né? Mas se a gente olha, por exemplo, aquele mapa de 360 né, da consciência, né, da conscienciometria, tem aspectos que a gente está lá com o desperto, tem aspectos que a gente está lá com a consréu. Então, é mais ou menos, né, no curso grupo kármico é mais ou menos esse. Você está dizendo que se você for analisar um momento de uma nação, ou histórico, um momento atual, um gráfico tipo de pizza, aquele fatiado de bolo, a gente também concluiu mais ou menos isso, que teriam preponderantes, mas seriam percentuais em cada fase, né? Diferente, talvez, do individual, que você fala, esse cara está mais assim, nessa parte do curso. Não, e se a gente olhar, por exemplo, assim, em relação a determinados povos, os aportes que os Estados Unidos fez, tem uma situação que eu acompanho, os Estados Unidos fez uma série de testes nucleares nas Ilhas Marshall, tá? Foram dezenas, foram feitos até hoje no mundo 2.056 testes nucleares, tá? Gerando efeitos enormes. A gente tem 2 casos de uso em conflito armado, né? Hiroshima e Nagasaki, mas a gente tem 2.056 testes nucleares, agora aumentou essa semana, 2057, né? Então, o efeito disso na fauna e na flora é muito grande, mas os efeitos humanitários são gigantes, porque essa população das Ilhas Marshall, por exemplo, hoje as Ilhas Marshall está postulando uma ação na Corte Internacional de Justiça contra várias superpotências que fizeram testes nucleares no seu território, nas suas ilhas. São ilhas do Pacífico Sul. Essas ilhas estão contaminadas até hoje por testes nucleares da década de 50, e a população que nasce com efeitos dessa radiação, nasce com alterações por conta dos efeitos dessa radiação. Agora, a gente não consegue dimensionar como que a quantidade de testes nucleares feitas no mar, por exemplo, que efeitos ela vai gerar. Né? O quanto isso, às vezes eles fazem, né, milhares de metros de profundidade e borbulha o oceano. Então, assim, são só alguns aspectos. Então, os Estados Unidos já têm um sistema de assistência de saúde lá, que já atende em torno de 14 mil pessoas há vários anos. Eles estão num processo de recomposição em várias questões. E eu acho que é importante a gente identificar também o seguinte, ó, a mídia, de modo geral, ela dá um apelo muito forte para o processo que é negativo, dá muita atenção à violência. Mas a paz a gente não consegue medir, a paz a gente não consegue, né, evidenciar. Então, assim, alguns aspectos que eu acho muito relevantes. Se definiu um conjunto de objetivos de desenvolvimento do milênio até 2015, certo? É muito interessante ver os relatórios finais. Eu acompanhei o processo e depois estudei e estou estudando agora a Agenda 2030, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cria-se vários mecanismos de mensuração, uma série de políticas públicas nacionais e internacionais para dar conta disso aí. Um dos objetivos que conseguiu se atingir era a redução de 50% da pobreza extrema, por exemplo. Então, esses processos a gente não consegue acompanhar. A mídia não dá muita atenção. Quanto que a mídia mostra
do processo de construção da paz. Né? Mas o efeito negativo, como ela tem um apelo emocional forte, né? E a gente consegue medir, certo? As vidas que foram mortas a gente consegue medir com facilidade. E as vidas que são salvas? Semana passada eu estava num congresso junto com o pessoal da Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha foi criada em 1864 para salvar vidas nos conflitos armados, independentemente do lado que as pessoas sofreram as consequências. Não interessa se é de um lado ou de outro, eles vão e assistem. Então, isso gerou o papel da neutralidade da Suíça, porque foi uma iniciativa da população da Suíça, não do governo. Surgiu porque um advogado de Genebra, Henri Dunant, estava por acaso numa cidade da Itália hoje, e assistiu um conflito armado. Assistiu um embate das tropas do Napoleão III com o Império Austro-Húngaro. E ele se deu conta que muitas pessoas estavam morrendo e aquelas vidas poderiam ser salvas. Então eles montaram um sistema de atendimento numa igreja e não interessava o lado da pessoa. Eles pegavam e assistiam. Eles conseguiram salvar várias vidas. Pessoas que iam morrer, eles escreviam cartas para a família, né? A oportunidade, veja o papel evolutivo que pode ter tido, né? Essas lembranças e tal. E aí ele propôs isso, olha, a gente precisa ter um sistema neutro. Então até hoje eles não entram nos conflitos. Eles não interessam o lado, não interessa, não, mas tal lado está sofrendo injustiça. Eles veem onde é que... Então, onde tem crise humanitária, eles estão assistindo. Né? Então, veja que isso tem pouco apelo para a mídia hoje. Quantas vidas? Eu tenho certeza que a Cruz Vermelha, por exemplo, deve ter salvo milhões de vidas até hoje. Quanta gente dá atenção, quanta mídia dá atenção para esse enfoque? Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos têm uma contribuição sobre pensar democracia, né, que é muito importante. Os Estados Unidos têm, essa semana, o Obama esteve no Laos, um dos países que eles jogaram muitas munições cluster, então eles fizeram aportes importantes para o processo de reabilitação física, assistência médica e desminagem do país. Então, assim, tem processos de recomposição, né? Eu acho que a ideia de liberdade de pensamento que os Estados Unidos suportou de modo muito importante em períodos bem críticos da humanidade, eu acho que talvez esse seja uma das questões mais relevantes, né? Esse grande lema da liberdade, mas eu penso assim, o desafio de estar num local onde você não tem liberdade de pensamento. Nós, em alguns momentos da vida, da nossa existência enquanto consciência, vivemos em situações assim. E isso gera uma inibição do pensar mental somática que a pessoa introjeta. Então, esse talvez seja um aspecto importante em termos de libertação. Estava até falando no início, né, numa sociedade, como o Valdo falava, money society, né, do capitalismo selvagem dos Estados Unidos, é até difícil, a consciência teria que ter um nível muito alto ali para conseguir se isolar, né? Mas foi ótimo. A segunda pergunta é bem simples. Você falou que os clusters brasileiros estão chegando pela primeira vez lá nas questões anti-humanitárias. A Taurus também tem no Brasil. Essas armas que você falou da Taurus são exportadas do Brasil? Sim, sim. Tem isso no fabricação Brasil? Gaúcha. Ah, é? Fabricação gaúcha, Novo Hamburgo. Não, é assim, o Brasil é o quarto maior exportador de armas leves do mundo. Tá? O Brasil, não grandes armas, o quarto maior exportador de armas pequenas, certo? Principalmente pistolas, revólveres. E essas em específico, a notícia saiu na segunda-feira pela Reuters, 8.000 pistolas foram exportadas para um traficante de armas naquela região. Né? Armas, portanto, que foram usadas justamente nessa situação da crise humanitária do Iêmen. Vamos ver os próximos capítulos aí do Brasil em relação ao Iêmen. Qual cidade, Gustavo? A produção, Novo Hamburgo. Isso, no sul. Qual Novo cidade? Hamburgo. Novo Hamburgo. Mas ó, veja bem, vejam como tem um processo aí coletivo. Primeiro, o Brasil deu um grande não no processo no Estatuto do Desarmamento, né? Isso deu uma força muito grande para toda a indústria de armas. Segundo, a exportação de armas do Brasil tem que ter autorização do Ministério da Defesa e do Ministério de Relações Exteriores. Veja que tem os outros aspectos que a gente pode identificar como positivo também. Teve uma outra
um outro pedido de exportação para lá que o Brasil negou, que o Estado brasileiro negou, que era de mais armas, se não me engano eram 10 mil armas, 10 mil pistolas, que aí foi negado. Então houve uma prevenção, houve uma contenção de danos também nesse processo. Posso, Janete? Então, Gustavo, eu vou fazer uma pergunta acerca dos refugiados da Síria, porque tanto no Fórum do Para-Direito quanto na imersão progestoterápica da qual eu participei no último fim de semana, houve para percepção de muitos atendimentos a esse público específico, muito, inclusive por mim. E eu queria saber a sua opinião, como você vê essa questão atual com os refugiados migrando para a Europa, qual a hipótese dentro do Holocarmo das Nações? Bom, aquela região, se nós observarmos nos últimos... Aquela região, assim, como região geopolítica, desde que se tem registros, é uma região estratégica do ponto de vista geopolítico. E por ser uma região estratégica, um corredor que conecta espaços geopolíticos muito relevantes, nós temos várias situações de crises humanitárias ali geradas, certo? Então, se a gente olha desde a situação Bósnia, Sérvia, até assim, por exemplo, você estava falando que tu estás hoje entre dois Alexandres, né? Mas e o Alexandre o Grande, quais foram as grandes regiões e o canal, né? Os corredores que ele abriu, né? Quais foram os impactos? Então, se a gente vai puxando o fio, né, desse processo, a gente vai vendo que tem raízes bem profundas ali. Então, aquela região é uma região altamente desafiadora, é uma fronteira não só do ponto de vista geográfico dos estados, é uma fronteira do ponto de vista cultural tensa, tá? Aí, assim, até onde vai a Europa, essa é uma grande questão, a Turquia envolve a Europa. Todas essas grandes questões geopolíticas de delimitação de fronteiras, de o quanto de integração deve se construir, passam por aquela região, estão situadas ali. E essa região da Síria, uma das questões bem trágicas que se tem justamente é isso, né? Não param de chegar armas para os dois lados. E acho que é importante ressaltar o seguinte, agora algumas situações intrafísicas sobre a situação da Síria. O que deu mais força para a formação do Estado Islâmico? A estratégia dos Estados Unidos de querer acabar com o ditador iraquiano a partir de bombas, mas uma política que só levou bombas para a região, né? Uma política que só entrou com belicismo. Qual é a consequência que isso gera? Violência também. Então, Sérgio Vieira de Mello morreu nesse contexto. Ele foi, em 2003, justamente para trabalhar na ONU no Iraque, no processo de reconstrução do país, e sofreu um atentado. A sede da ONU sofreu um atentado e ele estava lá dentro. Então, veja que quando há ação, né, e tem um filme que chama Jogos de Poder, se não me engano, que é com Tom Hanks, e coloca uma situação real. Estados Unidos lutando, na verdade, no período da Guerra Fria contra a União Soviética, mas em solo afegão. Treinou uma série de ativistas, entre eles hoje conhecido Osama Bin Laden, e armou grupos armados não estatais, atores armados não estatais, e aí então, quando era para liberar o orçamento, quando o Congresso americano tinha que liberar o orçamento para assistência, era armas americanas. Aí, quando acabou o conflito armado e se pede valores para ajudar na educação, para a reconstrução do sistema educacional do país, aí zero orçamento. Então, o que acontece? Essas crises humanitárias, elas são muito enfrentadas do ponto de vista bélico e muitas vezes faz parte do processo estancar o processo. Mas ela não pode parar aí. Então, esse processo depois de reconstrução dos países, e hoje em dia existe toda uma série de experiências de reconstrução dos países, construída pela ONU a partir das missões de paz, do processo de peacemaking,
A gente até tem um núcleo de estudos para a paz aqui da UNILA, e o colega, eu sou um dos coordenadores, junto com outro colega, chama Ramon Blanco. Ele acompanhou missões de paz e ele trabalha justamente nesse processo de reconstrução dos países. Gustavo, enquanto você falava, eu pensava aqui. Então, eu posso inferir que a Síria está em franca interprisão e a Europa em recomposição junto a esse grupo? Olha, uma situação, se surge lá, eu acho que lá é só, digamos assim, onde a ponta do iceberg aconteceu. Mas isso envolve um grande problema geopolítico entre Rússia e Estados Unidos, né? O modo como que os Estados Unidos tenta atuar na região, só numa perspectiva bélica, né? É o que gerou o Estado Islâmico, tá? Processos de fanatismo religioso da região, que aparecem lá e se manifestam por meio da violência. Então, assim, sem dúvida alguma, lá está um processo de interprisão forte, mas que conecta várias nações. Que ainda estão a partir também. de mega, assim, lá, se a gente estuda o caso da Síria, da crise síria, a gente consegue identificar os mega trafares de várias nações. Mega trafares de várias multimilionários, nações. Né? Mas de várias nações. De que modo os Estados Unidos se conecta e contribui para essa guerra, para esse conflito? De que modo a Rússia está super presente lá também? Os efeitos da Primavera Árabe nos países foram de reconstrução democrática do país. E lá na Síria foi de uma destruição total. Certo. Para finalizar, eu queria que você me contribuísse aí comigo. Um dos meus temas de pesquisa é sobre a liderança. Eu queria que você dissesse a importância da liderança dentro dessa questão do Holocarma das nações, porque acho que, se não me engano, você próprio, no último círculo, quando foi debatido este tema, lá em 4/6, aventou-se a hipótese, não me lembro se foi por você, a questão do quanto o líder pode levar uma nação à interprisão, ou à recomposição, ou mesmo à libertação. Muito bem. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante identificar o seguinte: se uma determinada nação tem um líder mais saudável, é porque aquela nação deu oportunidade para aquela liderança se manifestar e assumir o seu papel. Então, eu acho que esse é um aspecto contextual relevante, né? Num grupo de pessoas, tem pessoas com uma manifestação certamente mais nosográfica, mais homeostática. Se é a pessoa mais nosográfica que assume a liderança, é porque aquele grupo reconhece nele a sua representatividade, certo? Então, acho que tem um aspecto contextual, porque certamente em vários ambientes, mesmo que o ambiente do ponto de vista mediano seja nosográfico, tem lideranças positivas, tem lideranças mais homeostáticas. Então, tem um aspecto contextual, a oportunidade da liderança. Se o grupo deu a oportunidade de uma liderança saudável se manifestar, é porque demonstra, então, esse já é um aporte, né? Mais maturidade do grupo, mas também gerar uma oportunidade para um bom líder assumir esse papel, também é um aporte. Outro aspecto é a formação de líderes. As nações também são formadoras de líderes. Que tipo de líder essas nações estão gerando? Né? Que aportes educacionais, que aportes de líderes nacionais e internacionais. Se nós percebemos, por exemplo, hoje, em termos de funcionários internacionais no mundo, é impressionante como faltam brasileiros. É impressionante, assim. Só um exemplo para vocês, agora está em debate aí a sucessão do secretário-geral da ONU. Parece uma mulher argentina, né? Mas e de brasileiros? O Brasil, do ponto de vista de dimensão, é muito maior do que muitos desses países que já tiveram essas pessoas cotadas. Então, como funcionários internacionais, é impressionante como nós temos poucos. O Brasil é um país ainda muito monoglota, muito fechado. O estudo de relações internacionais é muito pequeno, a compreensão sobre os impactos da política externa brasileira é muito limitada, né, na nossa opinião pública, de modo geral. Então, assim, a formação de líderes. Né? A gente pega, às vezes, pequenos países como a Bélgica, tem um número de funcionários internacionais que é impressionante para o tamanho do país. Então, eu acho que a formação de líderes que o país oportuniza para a recomposição do Holocarma das Nações é muito importante. E os aportes que gera para esses líderes. Então, acho que, assim, em termos de liderança, eu acho que no Holocarma das Nações eu percebo
essas relações. E evidente, né? Um líder só vai conseguir realizar se ele tiver aportes de um conjunto de líderes. Então, infelizmente, eu acompanho algumas situações em que, bom, o líder da nação quer ir para determinado caminho, mas ele é contido, né? Pela situação política do país, pelos demais líderes do país. Então, assim, às vezes pelo positivo, às vezes pelo negativo. Tá? Então, assim, esse aspecto, assim, o líder, ele é um otimizador e facilitador, né? Mas ele precisa de uma massa crítica mínima para conseguir expandir as suas potencialidades. Tá? Então, esses contextos que eu acho que são bem relevantes para a perspectiva da liderança no lugar das nações. Marcelo Pascolin. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem? Eu vou fazer duas perguntas, tá? Então, eu vou fazer a primeira. Nesse assunto que ele fala do Holocarma das Nações, tem pessoas envolvidas. Nós tivemos já múltiplas existências, então, enquanto consciências, nós participamos, com certeza, em diferentes nações, contribuindo para esse Holocarma das Nações. E hoje a gente está aqui, ok, mas a gente já esteve em diferentes nações. A minha pergunta é, como que você vê, não do ponto de vista da construção do Holocarma, mas dessa recomposição, dessa libertação, dessa resolução, de que forma individualmente, mesmo a gente tendo contato já com diferentes nações, a gente hoje pode fazer para essa recomposição? Bem, e só um adendo na pergunta e como é que você vê o seu caso? Vamos por partes, então. Então, considerando que nós temos um curso intermissivo, isso aí deve ter sido detalhadamente estudado no curso intermissivo. E as oportunidades de interassistência que nós temos nessa vida estão conectadas a isso. Então, eu imagino que num planejamento detalhado da Proexis, nós vamos ter oportunidades e aportes interassistenciais para otimizar justamente a nossa situação geopolítica, certo? Então, existe essa ideia de geopolítica da consciência, nós temos rabos presos com umas nações, nós temos saldos credores com outras, né? E esses aportes vão acontecer. Esses aportes e a interassistência vai gerar oportunidade para nós contribuirmos, certo? Então, bom, o meu caso, eu conheci a Conscienciologia em 97, 98 eu comecei a me envolver com o ativismo, né? Seja nos direitos humanos e na questão do desarmamento humanitário, erradicação de minas terrestres. Então, eu estou aí com a campanha, pela Anistia Internacional, conheci a campanha pela erradicação de minas terrestres, é um tipo de arma que é plantada no solo durante os conflitos armados, e foram plantadas em mais de 100 países, já essas minas terrestres. O Brasil produziu, exportou, e aí se mobilizou, a sociedade civil se mobilizou, percebendo que essas minas, muito depois dos conflitos armados, continuavam gerando vítimas, e ela não diferenciava se o passo era de um soldado ou o passo era de uma criança. Então, uma grande parte das vítimas eram justamente civis. Bom, pela mobilização da sociedade civil, se reivindicou a eliminação total desse tipo de armas, que se conseguiu um tratado internacional em 97 para erradicar essas armas. Então, eu comecei a atuar para fazer o Brasil se tornar parte desse tratado. Era o governo Fernando Henrique, a gente atuou para o Brasil ratificar esse tratado internacional, e depois eu comecei a atuar internacionalmente na campanha internacional de erradicação de minas. Então eu transitei aí em pouco mais de 30 países, desde pela universalização e implementação desse tratado, fazendo inspeção nos países, identificando novas problemáticas. Aí comecei a trabalhar desde o primeiro encontro de negociação dessa convenção sobre erradicação de munições cluster. Hoje, assim, eu vou dar uma síntese muito rápida, né, porque é bastante coisa, mas, por exemplo, ano passado eu fui apresentar na Comissão de Relações Exteriores esse tratado sobre comércio de armas para prevenir o fluxo de armas onde tenha, enfim, crises humanitárias, onde tenha risco de uso dessas armas para genocídio, crime de guerra.
Em Brasília. Eu fui na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, assim, então eu tenho uma atuação nesse tema que hoje é considerado desarmamento humanitário. Há uns dias da Assembleia Geral da ONU para tratar desse assunto em específico. Desarmamento humanitário. É um trabalho voluntário. E eu faço assim, então, eu vou atuando nisso aí, da onde eu recebi mais aportes, assim. Bom, desde a ONU, propriamente, né, para poder fazer esse trabalho. Alguns países, Canadá tanto foi o líder desse processo, quanto eu ganhei uma bolsa depois para fazer doutorado de sanduíche, por acaso, justamente do Canadá. Um dos países que tem ajudado, que ajudou o nosso trabalho aqui no Brasil também, foi o Reino Unido. Eu tenho uma relação importante com também que eu reconheço com a Inglaterra. E eu tenho uma afinidade também com esse amparador que se fala o espartano. Então, deixa eu tentar conectar as coisas agora. O Licurgo de Esparta, que foi o espartano, ele foi um estadista que construiu estratégias para manutenção e para estruturar um povo que conseguisse ser organizado do ponto de vista político e se manter unido. Mas esse povo que não tinha conflitos internos, ele preveniu conflitos internos, ele criou um sistema de gestão, ele criou uma doutrina política, digamos assim, que foi passada oralmente, mas, de outro lado, esse povo, quando se pensa em Esparta, muitas vezes se pensa em guerra, né? Porque, ao mesmo tempo que se manteve unido e forte internamente, a Guerra do Peloponeso, em vários conflitos na região da Grécia, foi um líder militar. Então, era uma das únicas cidades da época que não tinha muros, por exemplo. Então, eles tinham um nível de coesão muito forte. Esse foi um trafor. Mas, de outro lado, essa fortaleza, em algum momento, se tornou desgovernada e gerou belicismo. Certo? Então, só para... Assim, então, eu percebo que em alguma situação, a minha atuação, eu devo estar eu percebo assim, eu tenho muitos aportes para trabalhar isso aí. Em vários momentos pensei em parar e eu vejo que a coisa segue e eu fico tentando identificar os indicadores, né? O quanto eu preciso ir. Algumas vezes eu conversando com o professor Valdo sobre várias situações diferentes, não especificamente sobre isso, ele falava o seguinte: veja que as coisas vão se abrir para casa, as coisas vão se fechar e aí você vai dar o próximo. Então eu fico tentando ver os indicadores desses processos. E quando eu me movimento sobre isso, eu tenho tem situações, por exemplo, para ir apresentar esse tratado lá na Câmara dos Deputados, eu tive três instituições que se ofereceram a bancar os meus custos, né? Então, são indicadores que eu vejo assim, eu vou para um lado e as coisas se abrem, né? Então, eu fico tentando identificar. Ao mesmo tempo, eu percebo, assim, às vezes, algumas situações que se sobrepõem. Então, a gente tinha o Teáticas da Mega Fraternidade e eu fui convidado para participar em Genebra da Conferência de Estados-Partes desse tratado sobre comércio de armas. Eu disse, vai ter mais 3 brasileiros lá pela sociedade civil. Eu ia chegar muito em cima eu conseguiria chegar um dia antes só do curso, né? E é um curso delicado, é um curso de campo, é um curso relevante. Assim, eu acho que nesse caso, né, novas lideranças sobre esse assunto no Brasil estão se formando e vão estar presentes. Eu não preciso estar lá, vou focar aqui. Então, eu tento identificar de que modo eu consigo hoje gerar aportes para outras pessoas irem fazer isso aí. Mas também vendo que eu ainda tenho um papel aí para cumprir nesse processo, contribuir. Então, eu não identifiquei onde é que foi o ponto, assim, de um ponto de vista do meu passadão nisso, né? Mas, de outro lado, assim, a minha vida é uma vida assim, razoavelmente organizada, né? Estruturada, equilibrada, eu consigo gerar aportes para isso. Então, assim, eu acho que eu estou numa faxina, digamos assim, do meu passado, é isso que eu identifico, Marcelo. Eu estou numa faxina do meu passado em relação a essas questões,
E aí tô tentando me situar, mas eu não tenho assim identificações mais concretas sobre isso, mais detalhadas. Acho que a partir disso vem a segunda pergunta. Tá. Nós estamos aqui na Tríplice Fronteira. Né? Você falou na sua apresentação a questão de relações internacionais, e nós temos aqui a pragmática dessas relações internacionais como a Tríplice Fronteira. A Conscienciologia veio para cá. Né? Então, assim, alguma coisa a Conscienciologia tem de responsabilidade perante o entendimento e ações que possam ser feitas nesse sentido. Diante desse cenário, e aí, não que todos aqui tenham que ter a sua experiência ou fazer o que você faz, né? Mas, assim, primeiro, qual o papel da Conscienciologia que você vê nessa história toda? E segundo, individualmente, diferentemente de você, né? Mas o que cada um de nós poderíamos fazer para essa contribuição da paz, essa reversão aí desse holocarma das nações, enfim. Muito obrigado. Bem, a Tríplice Fronteira, né? Eu acho que eu estou há 2 anos e meio aqui em Foz do Iguaçu. Eu frequento, a primeira vez que eu vim para um curso, foi um curso de cosmoética, final de 98, na virada do ano. Hã? 98. Na virada do ano, um curso com o professor Valdo. Era metade em português, metade em inglês o curso. Tô velho. Então eu acompanho assim um pouco Foz do Iguaçu desse período, né? A atuação da CCCI. A Tríplice Fronteira, as fronteiras, elas têm um papel muito ambíguo, né? Mas aqui é um lugar, por exemplo, assim, nós temos graves situações em relação, a gente se pensa muito em contrabando, mas, por exemplo, tráfico de armas, quando se trabalha tráfico de armas, um dos focos é Foz do Iguaçu. Tráfico de pessoas, né? Drogas. Trabalho escravo, né? Que é a situação das trabalhadoras paraguaias, principalmente aqui como domésticas. Então, assim, é um espaço onde as pessoas assumem uma postura, do ponto de vista da ética e da moral, muito flexíveis. Tá? Então eu vejo assim, a CCCI dando uma outra abordagem do ponto de vista da cosmoética, tem uma contribuição enorme. Tá? E eu acho que assim, o principal impacto é pelo exemplo. Certo? Então, assim, eu vejo a comunidade da CCCI como um todo assumindo espaços de liderança relevantes, agora esses desafios políticos que são colocados. Então, eu acho que a CCCI tem contribuído de modo muito importante, porque a gente já coloca uma perspectiva ética diferenciada para a SOCIM de modo geral, mas para a Tríplice Fronteira, muito maior. A Tríplice Fronteira é muito maior. Eu acho que esse processo de recomposição aqui na Tríplice Fronteira da CCCI é otimizado. É um espaço de aceleração dos nossos débitos grupocármicos. Né? Por isso nós estamos com o nosso enclave aqui, é isso que eu identifico. Certo? E de que modo atuar nesse processo? Eu identifico que, se nós vermos as leis racionais da Proexis, se a pessoa ajusta a sua atuação proexológica e consegue explorar o seu megatrafor, ela vai se enquadrar de algum modo numa especialidade que contribui na construção da paz. Interassistência, intercooperação, né? Acho que assim, uma das grandes crises, um dos graves problemas da SOCIM é justamente os dilemas que dizem respeito à solidariedade. O quanto de solidariedade um grupo, uma nação deve construir interna e internacionalmente. Então, a atuação na Proexis, ela sempre vai ser uma crítica exemplarista a esse problema, assumindo uma atuação com maior nível de solidariedade. Esse exemplarismo por si só já é uma contribuição importante na construção da paz. Certo? Acho que essa é uma das questões assim bem relevantes. Veja, no fundo, todas essas questões, a guerra na Síria, a situação dos refugiados, no fundo, sempre é um dilema de solidariedade. Quanto de solidariedade um Estado deve construir com uma outra nação? Quanto de solidariedade a gente tem que construir com os nossos próprios problemas internamente? No fundo, a crise filosófica diz respeito ao problema da solidariedade. Né?
assumir a Proexis e assumir certas tarefas interassistenciais exemplaristas no marco da solidariedade. É isso que eu identifico, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Mercedes. Acho que sim, agora. Bom dia e obrigada por seu trabalho. Tenho algumas, não sei se são observações ou perguntas em si, não? A primeira foi com respeito a Rússia e a Estados Unidos. Parece ser que só han encontrado uma via de solução com respeito à Síria, que ha sido bombardear a cidade com civis ou não. Essa é uma primeira pergunta. Não haveria já entre dois países, por lo menos Estados Unidos, mas também Rússia, outra forma de intervenção que também fuera firme, mas não violenta? Essa é uma. Outra é se em las eleições estadunidenses dão oportunidade, porque são demócratas, obviamente, a que uma pessoa tipo Donald Trump, com todas essas expectativas que tem em cima, que las curte diciéndolas a la media, ¿no? Yo voy contra el racismo, contra esto, homosexuales, patatín, un montón de cosas que a estas alturas de la vida ya él mismo debería de haber entendido que ese no es el camino. Mas eso también me parece que dentro de una lideranza que se falaba antes, ¿no? El que salga elegido una persona tipo Donald Trump, que ahora está muy a la par con Hillary Clinton, de repente sube, de repente baja, más hay una posibilidad de que salga él. Esa otra cosa. Otra, a siguiente también es, hay una cosa que gosté mucho de Obama, que lleva un tiempo ya, no sé si 2 años o últimos tiempo, que está haciendo recomposición con aquellos países que Estados Unidos no tenían una buena relación, tipo Cuba, tipo ahora ha tenido un incidente con Corea, no me lembro si es Corea del Norte o Corea del Sur, de cuál de los dos, y el presidente de Corea del Sur o Norte, que no me lembro ahora cuál de ellas son, tuvo una acción contra él bastante así ruin, ¿no? Mas Obama no se sintió en el deber de contestar a ese tipo y él siguió en su recomposición, inclusive con Corea. A eso es para llamar la atención, porque es una acción bien que él lleva así, prácticamente la media no ha divulgado mucho esos viajes de Obama, mas lleva un tiempo ya haciendo esa recomposición. Yo acho que él siente que él debe de hacer eso personalmente y como líder de una nación. Y la última es si no habrá una forma de que, con respecto a los refugiados, no hay una forma de poder tener una reunión obligatoria, mundial, no se trata de un país, y tener que es tan fácil dictar leyes para muchas cosas que son absurdas, y sin embargo para una cosa como esta, de obligar a cada país a recibir un tipo determinado, de acuerdo a sus características, de refugiados, queriendo o no. Y esas cosas son las que quería dar como una observación. Si você puede decir alguna cosa, será muito bom. Bom, tem uma figura tem uma imagem que foi construída, que se fez uma montagem, né, que era o Obama e o Putin sentados conversando, e entre eles uma mesa, e colocaram aquela criança síria que foi vítima do atentado, né? Uma criança de 5 anos, se não me engano, e que ela não chorava, ela ficou apática total, né? Com escombros e tal pelo rosto. Então, aquela imagem coloca, eu acho, bem o papel e o risco, né? As situações das lideranças. São os dois grandes líderes que têm condições de construir uma reversão. Uma crise humanitária como aquelas não se faz só com esses. Uma crise humanitária daquela se faz com um conjunto de erros sucessivos e grupais, né? É como a queda de um avião, ela não acontece às vezes por um erro apenas, né? É uma sequência de erros. Então a gente vê lá a situação do Estado Islâmico gerado por um contexto todo mal resolvido no Oriente Médio como um todo,
fanatismo religioso que teve um espaço importante, o líder Bashar al-Assad, com reiterados erros também, do ponto de vista da atuação política, a região que não foi capaz de assistir adequadamente ou se colocou omissa. Então, veja, a gente pode segurar agora é um momento de contenção dos efeitos bélicos. Esse é o papel hoje que a gente espera. Mas é importante construir um caminho de reconstrução daquela situação como um todo. Porque a violência, quando ela aparece, ela é só a ponta do iceberg do processo. Né? Mas ela pode, daqui a pouco, aparecer... A violência estava no Iraque mais, né? Ainda que tenha acontecido o atentado ainda ontem, no Iraque, mas daqui a pouco ela vai eclodir num outro lugar. Então é preciso entrar num processo de reconstrução da paz na região como um todo, que envolve tanto as grandes potências quanto grupos menores étnicos na região. Né? A transformação desses conflitos não se dá a partir de soluções muito pontuais e simples. É um processo de reconstrução que precisa entrar em curso. E vários atores estão lá, que trabalham com esse tipo de situação, estão presentes lá esperando essa oportunidade. Bom, a situação do Trump é um bom exemplo, né, Zung, sobre a manifestação histórica dos Estados Unidos. Há vários anos se falava que, em algum momento, os bilionários dos Estados Unidos iam se cansar de mandar nos presidentes e iam eles mesmos assumir a presidência. Né? E aí no House of Cards, que é aquele seriado, aparece justamente o presidente dos Estados Unidos sendo marionete de um bilionário. E agora efetivamente acontece isso, né? O que se achava que era uma manifestação assim crítica só, realmente está acontecendo. Por quê? Porque o modo com que foi construída a democracia é submetida à situação do capital. Então, essa relação não só lá, mas aqui também, né? Quer dizer, o PT foi um instrumento das empreiteiras ou foi, né? A gente nunca sabe mais ou menos quem é que está em chefe, né? O governo em chefe, né? Assim, o conjunto, né? Mas são situações que nas democracias liberais estão colocadas como desafios, né? São grandes desafios das democracias liberais, se manifesta de modo muito enfático nos Estados Unidos, mas é um problema das democracias no mundo como um todo. Tá? A democracia está manifestando um ponto de esgotamento que precisa ser revisado sob vários aspectos, e um deles é o poder do dinheiro mandando na política. Esse o que mostra, do meu ponto de vista, o Donald Trump lá, é isso. E também a força que tem esse narcisismo nacionalista. Então, da onde pensa o Obama? O Obama está pensando exclusivamente nos interesses imediatos dos Estados Unidos e não na compreensão de um papel que os Estados Unidos pode cumprir na construção de uma política global. Então, são as opções, me parece, que estão colocadas. Sí, el problema no es tanto que Obama salga, no, sino que tem pessoas que apoiam. Es decir, Claro. hay una población que está deseando que Perfeito. faça esse tipo de coisas. Perfeito, justamente. É isso que eu falei quando a Marlene perguntou sobre a questão da liderança no Carmo das Nações. Quer dizer, a nação estadunidense criou uma oportunidade para uma liderança como essa, né, se manifestar. Temos vários casos, né? Assim, às vezes até piores, se a gente circunda, né, olhar nos arredores. Então, é interessante ver, por exemplo, a atuação do Obama no ajuste de vários acertos, né, de recomposição. Você mencionou Cuba, mas, por exemplo, essa semana ele esteve no Laos também, fazendo importantes aportes na desminagem, na assistência às vítimas lá. Sobre o tema dos refugiados, na verdade, existe um órgão que era da ONU, agora se tornou uma agência em específico, que se chama Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Foi criado no final da Segunda Guerra para dar conta dos refugiados gerados durante a Segunda Guerra. E eles acharam que aquilo ia funcionar por alguns anos e ia acabar a necessidade. Não, só aumentou. O último relatório do Acnur dá conta de 50 milhões de pessoas em trânsito por razões de perseguição para tentar salvar a própria vida. 50 milhões de pessoas. Isso que está acontecendo, a gente tem muita mídia sobre a situação síria na Europa, né, por uma questão um pouco geopolítica, assim, da situação na Síria. Mas a crise de refugiados mundial é gravíssima. Então, assim, a gente vê aqueles barcos indo, né, para
atravessando o Mediterrâneo, por exemplo. São em torno de, o último relatório era isso, eram 50 milhões de pessoas. Existem tratados internacionais sobre isso, existe toda uma engenharia, digamos assim, jurídica, do direito internacional, do direito interno dos países, para tentar criar mecanismos de acolhimento a esses refugiados, para facilitar a vida desses refugiados nos outros países e para tentar reconstruir a vida desses refugiados nos seus países, para fazer com que esses refugiados mantenham seus laços familiares. Então o Acnur tem toda uma estratégia, e a Cruz Vermelha, para fazer com que as pessoas se reencontrem, porque às vezes as famílias se ficam totalmente espalhadas pelo mundo. Então, para fazer com que as famílias se encontrem, mantendo seus laços, e um aporte de 6 meses de manutenção se elas têm que reconstruir a vida num outro país. Então, existe esse processo em curso, né? E aí, o que acontece? O que a gente percebe hoje na Europa? Os países definindo a quantidade de refugiados que eles conseguem dar conta de assumir, os milhares de refugiados. O Brasil mesmo está recebendo. O Brasil aumentou muito o recebimento de refugiados nos últimos, diria, 5 anos, principalmente, 5, 6 anos. Acho que aumentou em 3 vezes o número de refugiados que recebe. Tem um órgão, por exemplo, no interior dos países, que é o Alto Comissariado, que é o Conselho Nacional de Refugiados, para acompanhar e para tentar dar aportes. Tem ONGs que trabalham com isso nas regiões. Aqui mesmo, né, tem iniciativas, às vezes, bem voluntárias e espontâneas. Aqui em Foz do Iguaçu tem uma casa do imigrante estrangeiro, né? Normalmente é refugiados e pessoas em situação ilegal. Mas, Gustavo, se precisa no cosas aisladas, porque às vezes llegan, por ejemplo, a España llegaron muchos, es incontable el número, por la proximidad también y porque venían por el Mediterráneo en verdaderas balsas que no podría usted andar ni de aquí enfrente. Y ahí ven un montón de familias. Mas un país solo no puede aguantar eso porque no tiene la posibilidad. Por eso yo pienso, y mi pregunta es un poco, hoy, porque es verdad que antes había unas leyes, en la Primera Guerra, después de la Primera Guerra, la Segunda, sí. Hoy, en pleno siglo XXI, existe una ley exactamente que tenga que obligar a no poder fechar fronteras. Italia quiere fechar porque le han llegado también un montón de ellas. Alemania ha abierto, más ha abierto hasta un punto, en cuanto lleguen más de las posibilidades de ellos atender, más o menos ven a las personas, porque precisan muita coisa, precisan escolas, precisan alimentação, precisam trabalho. E isso um país solo, ou 2 ou 3, não conseguem. É por isso que me pergunta se existe algo que seja mundial. É decir, eu não posso fechar fronteiras, imagínate que eu sou Itália e você é Alemanha, não posso fechar fronteiras, obrigatoriamente eu não posso fechar, mas sim tem que ser distribuídos, porque senão as pessoas, uma ONG chega um momento que se toda essa ONG é maravilhosa, la invadem e deixa de ser algo que pode afrontar esse problema. Por isso, eu acho que tantas leis, tantas coisas, e esse que é 50, você falou, milhões de pessoas que estão itinerantes por um lado e por outro em condições não precárias, não têm condições. Por isso eu pergunto, não existe hoje uma lei que diga temos a obrigação de receber aqueles refugiados que estão nesta situação? Bom, não. No âmbito, o direito internacional, ele é muito pautado pela ideia de soberania. É um dos princípios, né, no direito internacional. E essa soberania faz com que a manifestação dos Estados possa ser absolutamente voluntarista. Então, o Estado recebe se ele se auto-obriga a receber, não por uma imposição estrangeira. O que tem acontecido cada vez mais é uma espécie de imperativo moral. Os Estados não podem mais fechar suas fronteiras e negligenciar desse modo. Então, eles têm que criar mecanismos para responder à comunidade internacional de que modo eles estão contribuindo para o equacionamento dessas crises humanitárias. E todos os Estados têm que, de algum modo, responder a isso. De outro lado, Mercedes, o que acontece também é que, do ponto de vista político, toda a comunidade, de algum modo, tem que responder a um desafio. Qual é o máximo de diversidade e qual é o mínimo de consenso para manter a unidade política da comunidade, certo? Então, talvez tenha um nível de diversidade que gere caos, certo?
Então, ao mesmo tempo, tem um mínimo de diversidade, talvez, que não mantenha uma capacidade de manutenção da própria comunidade, que ela se torna muito patológica. Uma sociedade muito fechada é muito patológica. Uma sociedade excessivamente aberta talvez não consiga construir um mínimo de unidade. Então, nessa equação, né, as sociedades estão se tornando cada vez mais diversas do ponto de vista cultural. Então, se a gente, sei lá, se a gente vai para os países, enfim, né, considerados antes os países desenvolvidos, a gente vai ver que tem lá uma comunidade, enfim, um bairro árabe, um bairro latino, né, e várias comunidades transitando e vivendo numa realidade partilhada. Eu não vou dizer que eles vivem a mesma realidade, porque não é, mas é uma realidade partilhada, que são microcosmos desses processos. Então, assim, não existe uma obrigação, não existe um tratado internacional que imponha isso, mas o que existe cada vez mais, a comunidade internacional reconhecendo que isso é um imperativo moral a todos, a toda a comunidade internacional, que é uma dívida que tem que ser coberta por todos. A solução desse processo seria conter, na verdade, essas ondas de refugiados que são geradas por crises humanitárias. Então, isso, sim, é a situação da humanidade e do Holocausto das Nações hoje. Se acabar na Síria e acabar no Iêmen, ela estoura em outros lugares, porque esses megatrafores das nações, eles estão em curso ainda. Então, ela vai ficar aparecendo e a gente vai ficar apagando incêndio por algum tempo ainda. Por algum tempo ainda. A gente vai ter contramarchas nesse processo, né? A gente vai ter avanços e contramarchas nesse processo. Né? É como, digamos que na saúde da pessoa, né? A pessoa consiga dar conta da fonte de certas questões, mas aí às vezes vai aparecer em outras expressões da sua saúde a contenção daquelas manifestações. Né? Então a pessoa às vezes vai se reprimir para não gerar uma interrupção maior, não vai, mas ela não consegue, às vezes, aí ela vai talvez beber mais, ela vai achar outras expressões, né, em que vai dar vazão àqueles desafios que são próprios. Então, essas crises humanitárias, elas são efetivamente ao ponto do iceberg de manifestação de megatrafares de várias nações. Elas estão só se manifestando ali por uma oportunidade gerada localmente, né? mas elas refletem... Veja, como é que é concebível que continue se exportando armas para essas regiões? Aí a gente vem um tratado internacional que... Não, a gente quer conter o fluxo de armas para aquelas regiões. E é um desafio fazer esse tratado funcionar. Quer dizer, e ainda tem gente que quer lucrar. E aí, assim, os grandes executivos lá saiu essa notícia, porque os grandes executivos da Taurus estão sendo processados, porque eles sabiam que o nome dessas pessoas estava na lista de embargos da ONU, e eles criaram um mecanismo para fazer chegar lá essas armas. São pessoas lá na sociedade consideradas de alto nível, andam, né, lá na alta sociedade, são consideradas, às vezes, os heróis da sociedade, porque têm empreendimentos de muito sucesso, com muito dinheiro. São pessoas vangloriadas, recebem prêmios, homenagens, e essas pessoas estão fazendo isso com apoio de estados, com apoio de servidores públicos. Tá? Maria Eugênia. Não é nossa. Brasileira. Taurus é brasileira. Aqui no... Gustavo, aqui no D. Oi, Maria Eugênia. O Marcelo perguntou aí, né, como é que a gente pode identificar a questão individual relacionada com o processo holocármico. E é uma coisa que eu tenho pensado bastante dentro do meu processo. E quando eu fiz o curso da Retrosenha, né, caiu mais a ficha que eu era da política. E dentro do processo dos contratualistas, eu estava lecionando ciência política justamente sobre contrato, estudando Thomas Hobbes. Uhum. Então, assim, isso me ajudou bastante. Claro que eu tenho uma família política, só que, assim, às vezes a gente fica tateando, né? Então, foi quando meio que caiu a ficha, estudando Thomas Hobbes, o contrato, a formação do Estado, tudo começou lá.
E depois também os feedbacks nos cursos que eu tinha, e até pessoas aqui de Foz, né, que é a segunda colônia árabe no Brasil, a primeira é São Paulo, que é onde eu morei, e o pessoal achava que eu era árabe, mesmo eu tendo raspado o meu nariz, né? Porque eu vou ter que... eu tinha um, né? E eu lixei o nariz. E o pessoal ainda, mãe, olha, você já viu como essas mulheres árabes elas se direcionam a você? Porque elas são um pouco mais fechadas. Você já percebeu isso? E aí, quando eu fui fazendo os cursos, eu via muitos árabes no meu campo. E agora, mais no acoplamentário, vem muito processo. E aí eu comecei a estudar a Primavera Árabe. E tem um professor da USP, José Álvaro Moisés, que ele fala sobre o processo das ondas da democracia, e ele trata muito da Primavera Árabe. E aí isso foi aparecendo mais para mim, sabe? Então, agora eu falei, agora eu tenho que aprender, ou reaprender, como diz a Sheila, rememorar, né, o idioma, para ver onde é que eu posso atuar nesse processo. Então, são duas vertentes que eu percebi, tanto a política, dentro do processo aí da formação do Estado, e não só por eu estar na área jurídica, né, e também no processo dos árabes. Essa é a primeira questão, só para colocar. E tem uma pergunta aqui em relação a nós que estamos... a questão do Brasil com o Paraguai, e você atua como docente na UNILA, né? Se fala que a gente tem, em função da guerra do Paraguai, que a gente tem um débito, né? O Brasil tem um débito com o Paraguai. Como é que você vê esse processo? E se existe esse débito, nós estamos fazendo essa recomposição? Em que sentido? Quais os aspectos? Quais as políticas nesse sentido? Beleza. Bom, eu lancei um livro esse ano que é sobre a formação do Estado Democrático de Direito, que justamente tem a ver com isso, né? É reensinar um pouco de política, mal ou bem é isso. Eu acho que é isso, a gente vem às vezes... E a docência é uma ótima oportunidade para isso, né? Para a gente limpar. Né? A escrita é uma oportunidade importante, mas a docência é uma oportunidade muito relevante também, para a gente ir ajustando o que a gente ensinou errado, os exemplos que a gente deu errado. Tá? Então, eu acho que a gente vai identificando, né, o que nosso passado a partir dessas oportunidades assistenciais. Agora, eu tinha comentado no início justamente essa questão. Bom, para identificar, eu comentei que a Guerra do Paraguai gerou um débito do Holocausto das Nações nossa em relação ao Paraguai, e talvez a Itaipu tenha sido um importante aporte na recomposição desse débito. Né? O Brasil construiu a Itaipu, que é uma empresa binacional que gera divisas importantes para o Paraguai, um país economicamente muito pobre. Então, eu acho que a gente já estaria nesse ciclo de recomposição com o Paraguai. Mas a compreensão da situação paraguaia, para a gente avaliar, ela tem que ir um pouquinho atrás, né? Toda a situação dos povos dos jesuítas, por exemplo, né? O Paraguai ainda mantém como idioma oficial o Guarani, e é muito utilizado, né? O idioma em casa lá é o Guarani. Então, assim, a gente precisa puxar o fio lá da situação dos povos jesuítas, que tiveram uma importância lá, e o modo com que os países depois aniquilaram, né, trabalharam na destruição desses jesuítas, que eram basicamente com povos guaranis dessa região. Então, acho que desde esse fio aí a gente precisa retomar para tentar identificar o conjunto de holocarmas que nos envolve com o Paraguai. Hoje é um espaço assim de um capitalismo muito predatório, o Paraguai, e continua eu vejo assim a manifestação do Paraguai muito próxima à própria manifestação da cultura guarani da época dos jesuítas. Então, é uma cultura assim, eles se colocam absolutamente como se fossem super abertos e subservientes, tentando, né, também se utilizar como estratégias de sobrevivência dentro dessas oportunidades. Então, eles acabam atraindo, às vezes, o que o capitalismo tem de pior. Mas eles conseguem atrair capital e gerar empregos também. A história das maquilas hoje lá, né? A quantidade de fábricas só de remontagem que tem lá, os brasileiros que foram lá plantar soja e não tem limite de uso de agrotóxico, então e aí lá pode fazer uma quantidade de agrotóxico que o Paraguai inteiro não dá conta de usar,
que na verdade vem como contrabando para o Brasil. Então tem uma série de questões aí que começam a gerar, né, efeitos bem diversos. Me preocupa, por exemplo, a situação dos agrotóxicos me preocupa muito. Tem muito brasileiro enriquecendo, fazendo agrotóxicos no Paraguai, e na verdade esses agrotóxicos são usados lá também, mas grande parte vem como contrabando, porque o Brasil tem restrições de uso de certos defensivos agrícolas, que na verdade vem de lá, né? Então, normalmente, eu conheço, mas são produzidos na China, vêm para lá, são revendidos lá, mas boa parte é contrabando para o Brasil. Essa é uma situação, a situação das maquilas. Agora, o Paraguai está vendendo as terras do Chaco. Então, reservas, do ponto de vista de fauna e flora, muito relevantes lá, né? A gente tem onça parda, vários tipos de animais, e eles estão, o que eles estão fazendo? Estão acabando para poder colocar gado lá em cima. Mas é uma estratégia de sobrevivência do Paraguai também fazer isso aí. Então, essas oportunidades, às vezes, elas vêm com alguns custos também. Então, eu acho sim, o Brasil tem esse débito, eu acho que está em processo de recomposição, tá? Mas muitos capítulos ainda da nossa relação com o Paraguai vão vir. Eu só queria chamar a atenção para uma outra questão do ponto de vista geopolítico, as oportunidades e as iniciativas de integração regional, como é o caso do Mercosul, como é o caso da União Europeia, por exemplo, são importantes oportunidades de recomposição do Holocáramo das Nações. O mundo hoje em dia se organiza, claro, a gente vê muito pelos países, mas a gente podia ver o mesmo mapa a partir das iniciativas de integração regional. Só tem 2 países no mundo que não estão inseridos em blocos econômicos regionais. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso. Então, o mundo se reordena do ponto de vista dos mecanismos dos sistemas de integração regional. São oportunidades de acelerar o ajuste desses débitos. E a primeira consequência prática dos blocos de integração regional é a paz. O passado bélico tende a não retornar mais. E como é que o para-direito, já que você, né, estuda o para-direito, pode auxiliar nesse processo holocármico aí das nações? Então, acho que a grande contribuição do para-direito é justamente ampliar a identificação dessa para-hermenêutica, né? Perceber isso, identificar nesse curso grupo kármico quais são os mecanismos que a gente precisa se afastar em termos de interprisão, quais são as oportunidades de recomposição que precisam ser reforçadas e de libertação. Eu acho que a contribuição que o para-direito dá é justamente ampliando a visão de conjunto do ponto de vista espaço-tempo, né? Então a gente vê... na verdade, a contribuição em estudar o para-direito, né, em avançar os estudos do para-direito é justamente isso. Quer dizer, se a gente vê desse modo, ou a gente já vê o planeta Terra, ou a gente já vê o sistema solar, ou será que a gente já consegue perceber a situação do planeta Terra em relação à Via Láctea, né? Então, a ampliação da visão de conjunto permite, acho que essa é uma importante conclusão, acho que na perspectiva do para-direito, é a prevenção, né? A gente consegue errar menos ampliando a visão de conjunto. Acho que essa é uma contribuição importante do para-direito. Carol. Professor Gustavo, eu vou fazer as 2 perguntas, aí você administra o tempo para responder. Hoje é 11 de setembro e há 15 anos atrás houve um atentado, né? Nessa mesma data. E eu achei uma sincronicidade, né, do tema com essa data. E desde que aconteceu isso, né, o mundo não é o mesmo, né? Entrou num processo de combate, né, a esse tipo de terrorismo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. E o que é que você achou dessa sincronicidade, se você teve alguma percepção que possa compartilhar. Okay? A outra pergunta é em relação ao Brasil. O Brasil, a gente tem cotas, a gente tem bolsa de estudos, tem auxílios, bolsa. Você acha que isso é uma forma do Brasil se recompor com esse grupo? Bom, 11 de setembro. É sempre muito difícil quando estuda esses ciclos kármicos, né? Quando é a causa e quando é o efeito. Tá? 11 de setembro, quando é a causa e quando é o efeito. Né? Quando é a origem e quando é a consequência já. Quando é a ação, quando é a reação. Então, 11 de setembro é uma oportunidade dessas, é uma situação como essas. Né? Ela é consequência de uma série de ações. Então, eu comentei essa situação em que os Estados Unidos investiu nos atores armados não estatais no Afeganistão,
treinou uma série de líderes, entre eles o próprio Osama Bin Laden, armou esses atores armados não estatais, e eles acabaram indo para cima em algum momento dos próprios Estados Unidos. Então, esse já foi, né, assim, já foi uma consequência de uma ação anterior dos Estados Unidos. O grande interprisão dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, está relacionado ao professor Valda, que comenta, né, algumas situações, a posição dos Estados Unidos na cúpula da Terra de 92, se não me engano, mas 5% da população mundial, 25% do consumo de energia, entre outros, né, 25% do PIB mundial, mas, por exemplo, 50% do orçamento militar do planeta é dos Estados Unidos. Então, o belicismo, se ele é um grande trafar ou um mega trafar da SOCIM como um todo, na sociedade estadunidense ele é muito mais expressivo. Né? 5% da população mundial, 50% do orçamento militar do mundo. Eles investem algo aí que fica na faixa de 800 bilhões de dólares ao ano na produção de armas. Então, eu acho que veja, em torno de 60 bilhões de dólares se pensa que com 60 bilhões de dólares seria possível acabar com a fome no mundo. Então, isso também gera uma consequência de retorno, gera como causa, né, esse tipo de retorno. E eles criam várias estratégias para tentar minimizar os efeitos aparentes desse tipo de consequência. Então, a base do belicismo, qual é a base, qual é a estrutura intraconsciencial do belicismo? Ela está ligada à síndrome da ectopia afetiva. O que seria a síndrome da ectopia afetiva à luz do Holocarma das Nações? Quais são as manifestações dessa síndrome da ectopia afetiva? Tem justamente a ver com a relação dessas nações com a diversidade, com as diversidades culturais, as outras formas de manifestação étnica e tudo mais. Como é que o país, como é que a nação se relaciona? Então, um dos grandes erros a gente está falando em nações, né, mas também pode ser aplicado às pessoas, né? A arrogância cultural, o momento que a pessoa acha que está acima dos outros, né, essa pretensão de subjugação, ela é gera uma situação kármica muito problemática. Né? Então, bom, foi a consequência que eles sofreram. Com um aparato militar, de inteligência, com os maiores orçamentos mundiais, eles continuam... Veja, eles sofreram um atentado com um avião no centro econômico do país, numa das cidades mais, né, que tem as maiores estruturas. Então, assim, foi um atentado que, do ponto de vista simbólico, colocou que todos estão vulneráveis. Que todos estão vulneráveis. Então, essa foi e gerou um conjunto de efeitos, né? Então, assim, tem um autor que chama Peter Singer, ele tem um livro que chama Um Só Mundo, A Ética da Globalização. E esse autor, ele vai fazer a seguinte comparação. No 11 de setembro, com aquele atentado, foram aí algo em torno de 3, 4 mil pessoas mortas. No outro dia, saiu um relatório da Unicef mostrando que 11 milhões de crianças morriam todos os anos por causas absolutamente evitáveis, pela ausência de um pacote de vacinas de $26, e não gerou muita repercussão. Tá? Então, mal ou bem, determinadas vidas interessam muito mais, né, do que outras, e são resultado de uma série de deliberações políticas. Né? Por isso que aquela imagem do Obama com o Putin e a criança no meio, quer dizer, realmente ela é muito, muito significativa, ela é muito representativa, tá? Dessas situações. Então, assim, aí gerou uma série de problemas. Assim, quem era o líder dos Estados Unidos à época? Era super belicista. Tá? Então, ele reforçou essa atuação bélica então, entre os que mais morreram no Iraque, também tem muitos estadunidenses. Hoje, eles criaram empresas de segurança para não colocar na conta de militares americanos as mortes, eles colocaram lá Blackwater, empresas de segurança que são mercenários, enfim, né, de hoje. Então, assim, esse processo lamentavelmente segue e não tende a retroceder.
num curto espaço de tempo, essa forma de atuação. Tá? Tem a última Le Monde Diplomatique Brasil, como um jornal aí, traz que Estados Unidos e as estrategistas estão pensando, né, já estão especulando um confronto entre Estados Unidos e aí versus China e Rússia, né, por conta de uma série de contextos geopolíticos internacionais. Então a gente vai vendo essas coisas se ajustarem. Você falou também em relação ao Brasil e tema da cotas. Na verdade, as oportunidades interassistenciais. Então, quando o Brasil cria oportunidades de oferecer estudo para estrangeiros no Brasil, como tem um programa que que foi usado principalmente nos países de língua portuguesa na África, que o Brasil tem há mais de 50 anos, o número de líderes para esses países já é muito significativo. Então, toda oportunidade de interassistência, toda oportunidade vai criando esse tipo de amparo, né? O reverso das políticas públicas brasileiras é que muitas vezes ele gera mais benefício para quem está em cima. O desafio é colocar a girar, né? O professor Valdo aqui vai falar assim, olha, o grande débito kármico do Brasil tem a ver com desigualdade de renda, né? De renda e de riqueza. Então, como que a gente faz essa máquina funcionar das políticas públicas, né? Criando interassistência também para quem está mais embaixo. Então, esse é um desafio. Então, cotas, assim, oportunidades, de modo geral, em termos de interassistência, eu acho que é a saída. Hoje a gente vê aqui o pessoal da Conscienciologia muito ligado com saúde e educação. Né? Então, certamente a gente está dando uma contribuição significativa nesses aspectos. O Brasil, no ranking da educação, mesmo assim, consegue contribuir com países que ainda estão piores na situação da educação. Já fechou o tempo, né? Era 10h45, 10h47. A próxima tertúlia matinal. Próxima tertúlia matinal, tá certo. Então, eu agradeço a atenção de vocês, estou aberto a todas as sugestões, críticas, contribuições de todos. É um tema assim que realmente me instiga, que eu espero desenvolver um curso ainda, o Teáticas da Holocarma das Nações, para a gente também fazer uma autopesquisa sobre a situação geopolítica da consciência. Estão todos convidados para o próximo domingo, na tertúlia matinal do dia 18 de setembro, vai ser com a professora pesquisadora Lourdes Pinheiro. O tema será Valores Evolutivos. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela toda a assistência da equipe aí. Valeu. Muito obrigado pela mão aí.